E, Júlia, você usou há instantes atrás a palavra autopercepção. E isso me remeteu a uma frase que, desde a primeira vez que eu ouvi, eu nunca mais esqueci, que é atribuída ao Henry Ford, da indústria automobilística, que ele disse: se você acha que você pode, no sentido de ser capaz, né? Se você acha que você pode ou que você não pode, de qualquer forma você está certo. E isso bate de frente com um experimento que foi compartilhado no livro, né, do Sean, que foi uma publicação de 1999 na Psychological Science. E nesse estudo eles pegaram um grupo de mulheres asiáticas e aplicaram testes de matemática em duas ocasiões distintas, né? Na primeira ocasião, ao aplicar os testes de matemática nesse grupo de mulheres asiáticas, os pesquisadores imputaram elas antes do teste, no sentido, lembrem-se que vocês são mulheres que normalmente costumam ir inferiores aos homens em testes de matemática. E aí elas fizeram lá os testes de matemática e registraram os resultados. Numa outra ocasião em que eles fizeram esses testes de matemática similares com grupos de mulheres asiáticas, o que os pesquisadores falaram para elas antes do teste foi um pouco diferente. Lembrem-se que vocês são asiáticas que normalmente são relacionadas a pessoas que têm mais facilidade com matemática. E aí elas fizeram os testes e registraram os resultados. Obviamente que o grupo de mulheres que foi lembrado, né, de que mulheres costumam ter desempenhos piores do que homens, os resultados foram piores, e nos grupos que foram lembrados que eram asiáticas, né, por causa da raça, que costuma ser melhor em matemática, os resultados foram melhores. Olha Então, só. tem tudo a ver com esse lance Tudo. de percepção, né, assim, e do input que você recebe e da forma como você se enxerga. Sim. O livro até destaca uma outra questão muito interessante que aconteceu pouco antes das eleições do Barack Obama, né, em que eles aplicaram testes também nos Estados Unidos, em que você tinha que informar a tua raça, isso antes das eleições, tá? Dos Estados Unidos, antes, na verdade, da vitória do Obama nas eleições. E aí, quando você tinha que informar a tua raça, né, as pessoas que eram afrodescendentes acabaram informando a raça e fazendo o teste e obtiveram resultados inferiores a resultados obtidos pós-eleição do Barack Obama, quando eles aplicaram testes similares de inteligência. Caramba. E a pessoa tinha que informar a raça. Então olha que interessante, pós-vitória do Obama, quando você informava a tua afrodescendência, você se enxergava de forma diferente para realizar um teste de inteligência, um teste de matemática, ou o que seja. Ou seja, o que o livro quer dizer é, quando você melhora a forma como você se percebe, você melhora os seus resultados. Isso é muito interessante, né? Muito. Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando da autoimagem, né? Isso. E isso tem a ver também com a inspiração. Quando você falou desse exemplo do Barack Obama, eu lembrei de uma dos pilares da mentalidade de crescimento, que é a inspiração. Então, quando você tem uma pessoa para você se inspirar e não se comparar, mas você se coloca ali, você também consegue, daquela forma, conquistar novas trilhas neurais, né? Conquistar novos caminhos, novas experiências, porque você se sente mais seguro, já que alguém já teve aquela trajetória. Então, Perfeito. isso é uma forma também de você conseguir traçar novas metas e conseguir conquistar mesmo novas realizações, assim. Então, Perfeito. eu lembrei desse aspecto. Modelo a ser seguido, né? Como se fosse Sim. um modelo que eu me inspiro e quero, né? Quero a extrair modelagem, melhor né? Que é modelagem. muito falado disso. Exatamente. E não a comparação. Eu acho que é importante a gente falar disso, assim. Que a comparação é exatamente o oposto, é negativa. É você cada vez mais, né? Se comparar, Verdade. te coloca numa situação inferior sempre, porque a outra pessoa tem uma outra história de vida, tem uma outra realidade. A gente nunca sabe o que de fato está acontecendo. Agora, quando você se compara com você de ontem e você está entendendo que você está evoluindo, ou que você tem uma inspiração de alguém que chegou ali, você fala, caramba, agora eu consigo. Isso vai me dar mais força para cada vez mais evoluir enfim, não importa se é numa corrida, se é num aspecto profissional, se é até num relacionamento, porque você vê que é possível dar certo. Então, eu acho que é bem interessante ter uma pessoa assim, para você se inspirar. Isso. Muito interessante você trazer esse conceito de quando você usa a palavra comparação e não inspiração. Linguagem é tudo, né? Como isso pode ser prejudicial, porque quando você pensa em comparação, inevitavelmente você já chega em palavras como melhor ou pior,
né? Maior ou menor. Então, a comparação, ela sempre é nesses termos, né? A inspiração, não. Então, isso é muito interessante. Você está sempre com aquele maisinho ou menusinho, ou menusinho, né? É exato, sempre nesse exato. balizador. E nunca Exatamente. em diferentes aspectos que daí, assim, você pode considerar. Né? Exatamente. Muito, muito interessante esse lance da inspiração. Modelagem, você usou a palavra modelagem. Sim. Isso me remete também a um exemplo da vida real de uma empresa que eu admiro muito, que é a Disney, né? Que ela usa muito a linguagem no tratamento que ela tem com os seus colaboradores, né? E é um trabalho, às vezes, nem percebido pelas pessoas que trabalham na Disney. É um trabalho muito dessa modelagem, muito de autopercepção. Então, quando você por exemplo, se candidata a uma vaga de emprego, você vai ser chamado para uma entrevista de emprego para trabalhar na Disney, você é convocado para uma audição. É assim que eles tratam, tá? Quando você vai para uma entrevista de emprego. Então, a gente está te chamando para uma audição. Uma audição para quê? Para você se tornar colaborador da Disney? Não. Se você for aprovado, você vai ser membro do elenco, tá? É a terminologia que eles usam. E você, muito como membro do elenco, o que você precisa fazer? Né? Você precisa, quando você vai trabalhar nos parques da Disney, você vai precisar cuidar das pessoas que visitam os parques, tá? Que de acordo com a linguajar da Disney, você vai precisar cuidar dos convidados, tá? Convidado já carrega uma coisa interessante na palavra, porque quando você convida alguém para ir na tua casa, por exemplo, são teus convidados, parece que tá já dentro de você implícito, que precisa... Né? Preciso cuidar, são meus convidados. Receber bem, né? Aí. E já tem um poder, então, essa palavra, Sim. né? Assim, então, você vai ser membro do elenco, vai cuidar dos convidados, né? Das pessoas que vão visitar os parques. Outra coisa interessante, para fazer essa sua função aqui dentro, para ser membro do elenco, você precisa usar o seu uniforme? Não, você vai colocar a sua fantasia, tá? Você não vai usar um uniforme. Para você ir para o seu local de trabalho, que eles não chamam local de trabalho, eles chamam de palco. Olha... Para você executar o seu trabalho, que eles chamam de apresentação. Então, você como membro do elenco, vai para o palco fazer a sua apresentação e para os convidados. Então, só essa construção mental toda já muito coloca o colaborador, né? Numa... Caramba, eu vou me apresentar. Eu vou me apresentar para os meus convidados, eu vou para o palco. Tudo isso já te coloca numa situação mental, né, de... Vai, luz o holofote tá em você, brilha, isso. Né? E isso é exatamente o oposto do que a gente tinha falado daquele exemplo que eu dei da apresentação, né? Que tinha o chefe com o Brian que falou... Isso. Você vai porque se você não fizer direito, a gente tá ferrado. Exato. Então, assim, exatamente o oposto que a gente falou. É um exemplo positivo de como você também fortalecer e trazer as forças dessa pessoa. Perfeito. Porque ele se sente importante, ele se sente especial. E essa conotação, né, positiva do elenco, da apresentação... Isso vai trazendo cada vez mais valor para a pessoa vai... Exato. Essa percepção mesmo que você trouxe. Então, é até um senso de missão, né, Júlia? Porque se a pessoa se enxerga como membro do elenco que vai fazer uma apresentação, caramba, então você traz missão para um cargo, né, para uma função que a pessoa tem que exercer. E quando a gente traz isso para nossa vida real, e você pensa nas profissões, né? Você pensa na medicina. Se a pessoa é um médico, naturalmente... Por definição, já é uma profissão que tem bastante missão ali, né? Assim, é uma profissão muito imbuída de missão. Você salva vidas, você ajuda pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Então tem muita missão aí, Sim, né? Total. E quando você vai para outras profissões, então você pega alguém que por exemplo, auxiliar de limpeza. Às vezes é um pouco mais trabalhoso, não impossível, mas é um pouco mais trabalhoso de você naturalmente extrair missão dentro daquilo, né? Mas na vida real, quando a gente pega médicos e sei lá, e faxineiros, por exemplo, você pode ter na vida real um médico que enxerga o trabalho como trabalho e um faxineiro que enxerga o trabalho como missão. Sim. E que o cara pensa assim, eu não sou responsável pela limpeza, eu estou contribuindo para um ambiente mais limpo e, consequentemente, mais saudável. Né? E essa construção, essa forma como as pessoas se enxergam e enxergam o que elas fazem, né? Muda totalmente a experiência delas do dia a dia, né? Total. Isso que você falou, lembrou até uma pesquisa que
que teve nas aulas da minha pós, que falou sobre uma experiência de uma faxineira e, enfim, do CEO, qual que era a diferença, e eles tinham esse olhar de propósito para o trabalho. Perfeito. Então, tudo tem que ter um propósito. Mais do que essa coisa lúdica ou até algo inatingível do propósito. Muita gente está buscando o propósito, que é importante a gente ver sentido, mas o propósito pode ser em pequenas coisas. E é muito importante você ver propósito no seu trabalho. Porque grande parte do seu dia você vai estar dedicado àquelas horas naquela tarefa. Perfeito. O propósito pode ser de várias maneiras, né? Então, o propósito no trabalho pode ser exatamente isso que você trouxe. Pela saúde, né? A faxineira ela vai ser responsável pela saúde da empresa e ela faz parte da missão, enfim, de conquistar os principais objetivos que a empresa traz, as metas. E isso tem a ver muito com os valores, com a cultura da empresa. Total. E de como a pessoa também consegue enxergar. Porque às vezes a empresa pode trazer tudo isso, mas no dia a dia a pessoa realmente é mais difícil, porque não é tão diretamente ligada ao trabalho. Né? Que nem Perfeito. Você diz do médico, o médico é mais do que uma profissão, né? É um estilo de vida, é uma escolha, já, é isso que você falou. Eu sou médico, uau, né? Então, Sim. Tem toda uma questão social ali, cultural já embutida nessa profissão. Exato. Mas cabe a nós, cada um de nós, conseguir enxergar isso, então, de uma forma positiva. Perfeito. Né? Qual que é o seu propósito nessa tarefa que você está fazendo? Perfeito. Sempre quando você for realizar alguma questão, você consegue pensar, por que eu estou fazendo isso? O que está por trás disso? Perfeito, né? Perfeito. Propósito, é isso.